Vai aí, Bruno. Gravando! Bom dia! Como é que ela fala mesmo, gente? Galerinha do YouTube! Galerinha do Tudo bem com YouTube! Tem parabéns pra mim. Deem parabéns pro Aniversário do Isaac, que Isaac. hoje é aniversário do Isaac, 16 aninhos. Eu só sou, 14 anos mais velha do que ele. Não parece, né, gente? Vamos deixar É. claro, Não parece. tá? Que a gente acha que a Na Bianca ela tem verdade, nossa parece que eu sou mais velho que ela, gente. Sabia, né? Como que é a vida, Não, né? também não exagera. Mas eu acho que é porque também é o jeito que eu me visto, as coisas que eu gosto. Porque Sim. O a jeito que minha você irmã com fala. 30 anos, ela era muito mais velha do que eu com 30 anos, entendeu? Ai, meu Minha Deus. irmã é tipo classuda, médica, pá. Então, eu uso camiseta de série, minha irmã não. Você fala de um jeito Professora, Não, eu professora. amo aquela camisa sua do Will Smith da Bal. Ah, Nossa, eu acho também. perfeita. Eu até entrei na loja ontem para ver se tinha. Tá rolando promoção, né? Aí, Eu vi. vou dar uma olhadinha para ver se alguma coisa ainda dá para comprar, porque, pelo amor, a loja é muito cara. Muito. Eu gosto de comprar quando tá em promoção, né? Porque a gente pobre é assim, entendeu? Exatamente, busca pela promoção. Ô, galera, olha só. A gente vai continuar falando de porífero, mas eu vou fingir que a gente não deu nada de porífero ainda, tá? Porque eu acho que ficou muito comecinho só. E aí, vamos falar dos poríferos hoje, então. Lembra que o porífero... Gente, a Lívia estava aqui agora, a Lívia não está mais e está pedindo para entrar. Que dark, que coisa mais dark. Ela deve ter caído. Ô, Lívia, Caí, gente, voltei. porque você estava falando Levantou? comigo agora, de repente você pede para entrar, é tipo dark, o fim é o começo, o começo é o fim. É porque a internet aqui tá caindo de vez em quando, tá. aí eu tenho que sair pra parar de travar. Olha só, porífero, o primeiro grupo quando a gente fala do reino dos animais, né? Lembra que quando a gente falou da classe, ordem, família, gênero e espécie. Por exemplo, gerais que a gente pode, independente de qual filo que seja. É só aqui que tá travando, gente? Ai, meu Deus. Não, aqui também travou. Vê se voltou. Uhum. Voltou, incrível. Você vai começar, o negócio travou. Gente, mas minha internet tá tipo no auge. Nem tá... Aqui tá falando que essa internet tá com um negocinho amarelo, então não tá tão boa. Que isso, gente? Aqui tá aparecendo todo... Agora tá branco. Conexão. Ó, então voltando. Como que É eu o primeiro grupo. Como que eu sei que um animal é um animal? Por que que eu bato o olho independente de... Qual que é a característica que todos... Pensa a nível celular. Ele tá, possui Eucarionte? organização de Eucariontes, células. primeira coisa. Ele tem tecido bem definido? Órgão? Não Heterotrófico? necessariamente. Ah, tá. Pensa sempre a nível Heterotrófico? celular. O que você falou, Isaac? Regeneração? Heterotrófico. Heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. Eles são capazes de se reproduzir? Não, mas aí vários outros também são. Então, assim, são características que a gente bota, que se essas três juntas, eu falo que eles são do reino animal. Então, Apresentam organelas? não. Ó, os eucariontes todos já têm organelas, né? Então, eucariontes, heterotróficos, e quantas células eles têm? Multicelular. Multicelulares, tá? Então, essas são três quê? características que conseguem fazer com que eu classifique um ser vivo como um animal. E se Eles são você for olhar multicelulares? os outros seres vivos, fungos. Os fungos, eles são eucariontes, eles podem ser uni- ou pluricelulares e eles são heterotróficos por absorção. Não é tão parecido. Se eu for olhar um protozoário, ele é unicelular, ele é heterotrófico. As algas podem ser uni- ou pluricelulares, já não encaixa como animal. Eucariontes e são autotróficas, também não encaixa. Então, de grupos, esse tipo de
você tem e qual que é o tipo de Professora. célula. Professora, tá travando Tá pra travando. caramba. Ai, que saco! Não é possível. Eu acho que é porque você tá falando rápido, talvez, pode ser por isso. Então, É, eu Quando vou você fala ela mais falar devagar, acompanha. tá indo normal. bem devagar. Isso. Tá. Gente, é multicelular, eu Deus. perdi. Eu falei, ó. Os animais são todos multi ou pluricelulares, eucariontes e heterotróficos. E aí a gente vai começar sobre o primeiro filo, que é o mais simples de todos, que é o filo, que são as esponjas do mar. Tá falando de novo, essa é pra mim? Ai, Não, meu não é só Deus! pra você. Ai, meu Deus do céu! Você Internet fala e tá começa a gente. estourar. A sua voz não é nem o vídeo, é a sua voz que fica estourando, entendeu? Eu tô É, achando que não quer, que o Zoom não quer que a gente Desliga o tenha vídeo, aula vê o que hoje, acontece. professora. Vê se vai travar. Não. Tá de fone? Não tá Não, né? travando. É agora, Será que não é gente. melhor a Não, gente fone sair e não entrar faz de diferença, novo? é a Não internet. sei. Desliga o vídeo e fala. Vê se vai travar. Mas aí eu preciso compartilhar a tela, mas aí o vídeo não faz diferença, não? Aí não. Aí não faz diferença. Não, aí você vai mandar compartilhamento de tela, vai ficar pesado Não vai igual. ficar a sua cara, entendeu? Vejam, queridos. Fala mais alguma coisa rápida. Vamos testando. Estou falando dos poríferos. Poríferos, esponja do mar. Fala um pouquinho mais rápido, só pra fazer um teste. Meu Deus do céu, vou falar bem rápido assim, tô falando rápido para ver se vocês estão me entendendo tudo que eu tô falando. Perfeito. Tá perfeito. Aham, tá perfeito. Agora tá bom. Gente, o Davi, entendeu? É o meu TI. Pois é, menina. Não, ele é o TI do Veste Todinho, do Veste Todinho. Muito bom, Davi, muito bom. Thank you very much. Então, vou compartilhar a tela. Poríferos, estrela do mar, né? É porque para mim não eu precisava da câmera, não tem nada a ver, não precisa da câmera para compartilhar a tela. Mas poxa, vocês podiam me ver, né? Sacanagem, vocês vão só me ouvir hoje. Tranquilo, professora. Ó. Então, vamos. Você falou esponja do mar, né, professor? Não falou estrela, não, né? Não, esponja. A esponja, meu Deus. O Bob Esponja é o grande representante do filo porífera. É até legal quando pega para assistir o desenho, porque você consegue achar a representação de vários filos no desenho, apesar de ter algumas coisas erradas e tal. É bem legal. Então, eu achei essa imagem desses aqui lindas. Características gerais do filo porífera. Na capa do livro de vocês, vai estar até perguntando assim, planta ou animal, né? Eles, na verdade, a galera não sabia no começo, mas aí quando foi estudar filogeneticamente, né? Foi analisar a evolução e tudo mais, viram que eles tinham características que não tinham nada a ver com de planta, né? Então, é muito estranho, eu acho muito estranho olhar para isso assim e achar que isso é um animal. É muito doido. Exatamente. Né? É porque eu tenho na minha cabeça Nossa, que animal vai muito. andar, não que ele vai ficar preso em algum lugar. A gente fica com essa ideia, né? Tipo, é um animal, tem boca, não necessariamente andar, mas eu acho que para mim parece assim, pô, mas não tem boca. Eu associo sempre muito com boca, sei lá. Então, são sésseis porque eles sempre estarão presos. São presos em uma rocha, num recife de coral. Eles não têm órgãos, não têm sistemas, eles são super simples. Quando a gente vai falar de embriologia, de falar de animais que são diblásticos e triblásticos, vocês lembram disso? Claro que eu lembro. Nossa, Tá adoro falando da essa parte formação matéria. da boca e do ânus, professor? Não, isso aí é de protostome e deuterostome. Nossa, confundi. É a questão da quantidade de folhetos, né? Isso. Eles nem se encaixam. Porque a gente fala que os quinidários são diblásticos, né? Que tem 2 folhetos embrionários. Agora, os poríferos não tem nem isso. Então,
se eles não têm os folhetos embrionários, eles não têm como ter tecido, não tem como ter órgão, não tem como ter sistema. Mas, professora, Oi? peraí, não é um pouco estranho falar que eles não têm tecido? Porque olhando assim, parece que tem tecido. Porque tecido, a gente fala que dá o nome de tecido para quando você tenha células com mesmas funções desempenhando naquele local, ou funções muito parecidas. Vocês vão ver que aí é um amontoado de células com funções diferentes. Ah, tá. Então, a gente fala um geralzão, assim, tá? Eles não têm... Porque aí, no caso, cada célula que tá nele tem a função de fazer alguma coisa. Claro que você vai encontrar células repetidas, tá? Distribuídas ao longo do corpo, mas não é tipo, aqui do lado é um tecido epitelial que está associado com isso. Essas células, elas se movimentam também dentro deles. Mas é estranho, sim, pensar, né? Mas é porque eles não têm uma organização, assim, não tem órgão, não tem sistema, tá? Então, é como se fosse, se você fosse considerar isso como um tecido, como se fosse um bem primitivo. Eu vou mostrar para vocês como eles são por dentro. Mas eles são bem primitivos, não tem órgãos, não tem nada disso. E aí, a gente vai mostrar que eles têm várias células e essas células vão ter funções específicas. Então, daqui a pouquinho a gente mostra como que ele é por dentro. Lembra que eu falei que ele tem simetria radial, mas não são todos que são simétricos. Tem alguns que são assimétricos. Mas a simetria radial é aquela que se eu cortasse esse porífero aqui, igual cortar pizza em 8 pedaços, cada pedaço é igual ao outro. Então, é simetria em raios, tá? Por isso que é simetria radial. São eucariontes, são heterótrofos, são multicelulares. Tem grande poder de regeneração, então se eu corto um pedacinho do porífero e deixo num canto assim, ele pode regenerar tanto aquele pedaço que perdeu, quanto daquele pedacinho surgir um novo. Eu tinha dado o exemplo para vocês de se eu pego uma espécie A e uma espécie B, e eu trituro ela todinha, deixo elas numa mesma placa de Petri. Depois de um tempo, as células da espécie A se agrupam e as células da espécie B se agrupam. Isso é muito doido para mim. Gente, que doido. Isso parece coisa do mundo invertido. Outra coisa, eles têm poros ao longo do corpo e é através desses poros que eles fazem a filtragem, eles conseguem os alimentos e eles não têm tecidos nem cavidade digestória. Então, aqui dentro, quando você vai olhar uma esponja do mar, você vai encontrar uma abertura principal lá em cima chamada de ósculo, você vai encontrar poros ao longo do corpo, isso daqui é um tipo de porífero, tem outras entradinhas que a gente vai ver também. Você vai encontrar células diversas, como coanócito, mas a água vai passar por esse porócito, que é uma célula, tá? É uma célula que acaba formando poros. Ela permite como é que eu posso dizer? A passagem por dentro dela, assim, né? Ela abre um poro mesmo, tá? Então, a água entra, vai passar pelo átrio, que é essa parte aqui do meio. No livro de vocês também está falando que o nome disso pode ser espongiocele, que é uma cavidade interna. E aqui, quando o alimento chega, por conta da movimentação desses coanócitos, olha como que é, né? Essa imagem está melhor. Aqui está mostrando porócito, que são as células que abrem os poros, aí a água está entrando, né? A espongiocele, que é o átrio aqui no meio. Aí aqui está mostrando uma célula dando um zoom nessa célula que é o coanócito. O coanócito tem um colarinho e tem flagelo. A água consegue entrar aqui no átrio e depois sair pelo ósculo por conta da movimentação desses flagelos. Aí o flagelo vai se movimentando, as partículas de alimento, elas vão ficando grudadinhas em um muco. E elas são fagocitadas pela própria célula. Olha que ela sendo fagocitada, uma entradinha, aí agora entrou dentro de vesículas. Mas não é o coanócito
que vai pegar e vai digerir essas partículas de alimento. Ele vai só passar essa vesícula para uma outra célula que chama amebócito. Aí sim, o amebócito, tá vendo que ele está recebendo? Vai fazer a digestão e distribuir esses nutrientes ao longo do corpo do animal. Então, mas a principal célula para você saber de um porífero mesmo, coanócito, tá? Professora, Oi, você pode repetir esse processo, por favor? posso? Ó, tá vendo que a água tá entrando aqui pelos poros? Aí aqui tem um zoomzinho. Aí o flagelo, ele consegue se mexer. Quando você tem uma movimentação de flagelos de todos os coanócitos aqui, você gera um fluxo de água, né? Que vai conseguir ser puxado. Essa água vai passar aqui, e aqui nesse coanócito tem muco, né? Que é uma substância grudentinha. As partículas de alimento acabam ficando presas nesse muco. Aí o coanócito, essas partículas, o coanócito vai acabar fagocitando elas, ó. Entrou. Fica dentro de vesículas aqui dentro, essas partículas alimentares. Quando essas partículas elas foram englobadas, elas não vão ser digeridas dentro do coanócito. Elas vão ser passadas para uma outra célula chamada amebócitos. Porque os amebócitos, eles que pegam, olha, está passando aqui, eles que pegam essas partículas de alimento e vão fazer a digestão dentro da célula, né? E aí depois eles conseguem se movimentar aqui. Aqui está até mostrando um amebócito. Ele fica bem próximo do coanócito e eles vão se distribuir aqui ao longo do porífero para distribuir o nutriente. Quem quiser acompanhar isso com o livro, na página 4 do... eu tô vendo aqui do também. livro 4, né? Na página 4 está mostrando. Aí está até falando, amebócitos são células encontradas no mesoílo. Além de digerir as partículas alimentares, os amebócitos são responsáveis por distribuir os nutrientes obtidos pelo corpo das esponjas. Isso ocorre pois essas células são móveis e se movimentam dentro do porífero por movimentos ameboides. Então, ó, amebócito parece uma ameba, tá, gente? Por isso que leva esse nome. Mas não é uma ameba, é só o nome de uma célula. Ok até aqui por enquanto? Professora, então os amebócitos, eles são móveis, eles podem se locomover pelo... Gente, a sua voz está de robô. Tá muito parecendo robô, cara. Fiquei com medo. Tá vendo? Caramba, que doido. Meu Deus! O que aconteceu? Gente, meu Deus do céu. Bruna, que susto. Desculpa, presente de aniversário, brincadeira. Gente, tá igual Ainda robô. tá, sério? Sim, Não, agora tá melhorou. com... acho que melhorou. Então. Fala Os de novo. amebócitos, eles estão distribuídos pelo corpo do porífero para distribuir os nutrientes, mas eles também são móveis. Isso, então, Eles eles fazem sempre estão movimento próximos ameboide. dos coanócitos. Eles estão perto aqui dos coanócitos. Tá vendo que tem uma imagem de um coanócito e uma amebócito aqui. E aí depois eles conseguem se distribuir ao longo do mesoílo. O mesoílo é uma parte gelatinosa que tem aqui dentro do porífero para distribuir os alimentos. O quê? Mesoílo. Meso-ilo, com H. É o número 4, dentro do livro de vocês, na página 4, na imagem o 4, mesoílo, é uma camada gelatinosa. Minha voz eu tô normal? Nossa, a voz está muito robô ainda. É muito robô. Tá parecendo Robocop. Ela vai ficar, não sei o que aconteceu. Gente, Tá muito aí legal. eu falei do mundo invertido, cara, com certeza. Ó, aí eu quero mostrar para vocês como que são outras células também. Aqui mostrou o coanócito, o batimento dos flagelos promove circulação de água, são células filtradoras. Os amebócitos, que são células com diferentes funções, como, por exemplo, quando a gente falou da digestão, distribuir o nutriente ao longo do corpo. Os poros, que eu falei para vocês, são chamados porócitos, e são células. Olha como que é essa célula, né? Ela tem, tipo... Gente, eu caí aqui, eu voltei já. Os poros é o que deixa a água entrar, professor? Isso.
Então, aqui são os chamados os ósteos. Se você for falar no geral, ósteos são os poros na superfície. Mas se você chamar só de poros, tá certo também, tá? Mas é uma célula que forma esses poros. Olha como que é essa célula, o núcleo dela, ela tem tipo um canal mesmo que permite a entrada de água. E aí existem outras O células. núcleo dela é aquela bolinha ali, professora? É, o núcleo dela é esse aqui. Doideira. É. Outras células importantes têm as espículas. As espículas, elas são estruturas bem rígidas, durinhas aqui, que ajudam na sustentação do corpo. E aí no livro de vocês vão aparecer outras também, como pinacócitos, espongiócitos, arqueócitos. Essas células assim não precisa focar tanto não, porque quase não cai, tá? E eu não vou cobrar isso de vocês. Mas só para mostrar, no geral. Deixa eu até... Oi? Ócitos que é o conjunto de poros superficiais. Quê? Porócitos, que são um conjunto de poros superficiais. Isso, eles que abrem. Gente, eu tô chocada com a voz da Bruna. Eu também. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês a imagem melhor. Antes que a aula acabe aqui, vai cair. Essa imagem aqui, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar. Gente, minha voz é muito hilária. Tá. Olha só. As células que eu falei que também tem outras células, mas que não é importante tanto saber, isso aqui é essa imagem do livro de vocês. Então, a gente falou dos coronócitos, falamos dos amebócitos, aí tem esses aqui, ó, o 9, arqueócitos. Eles ajudam a fagocitar partículas, só que também tem outras funções, como produzir óvulos, espermatozoides ou gêmulas. Porque uma forma de reprodução, a gente vai ver, é a formação de gemas, né, os brotinhos. Então, essas células teriam essas funções também. Mas essas células, elas originam outras que dão origem ao que a gente falou das espículas. Então, assim, essa célula, arqueócito, espongiócito e pinacócito, não é tão importante vocês saberem, tá? Mas só para vocês verem. Esse 10 que está mostrando bem pequenininho aqui são espongiócitos. Eles que produzem as fibras chamadas esponginas. E essas fibras também ajudam a formar o esqueleto interno da esponja junto com as espículas. Tem outras células... Tipo uma matriz mitocondrial? Tipo o quê? Uma matriz. Nossa! Uma colinha. Tipo uma matriz, você falou o quê? Mitocondrial? Não. Seria como se fosse ai, Tipo uma Gente, como se fosse aquele o negócio extracelular, sabe, que tem? Olha só, tanto os Entre as células. espongiócitos que produzem essas fibras, quanto as espículas, é como se formassem um citoesqueleto. Sabe citoesqueleto? Vocês lembram disso? Sim. Agora Ajudam a dar forma. É porque eu preciso conseguir associar com alguma coisa. Pensa que é um esqueleto interno. Esse esqueleto é aquele esqueleto. Tá, entendi. É o esqueleto interno, tá? Então, os espongiócitos produzem fibras que ajudam a formar o esqueleto interno, por isso que deixa a esponja mais rígida e durinha, junto com as espículas. Mas também pode ter colágeno também, tem várias fibras aqui. E o outro que eu falei que não é tão importante saber, são esses aqui, ó, os pinacócitos. São células achatadas, cadê eles? Estão aqui, ó, é bem nessa extremidade aqui, ó, tá vendo? Essa coisa mais vermelhinha são os pinacócitos. Eles são a camada que reveste a superfície externa e uma porção interna da esponja. Mas, assim, o que é importante mesmo saber? Coanócitos, fundamental, amebócitos também. Quando a gente fala dos porócitos, porque eles que permitem a entrada de água, né? Então, os porócitos aqui, eles permitem a formação de poros, né? Ao longo do corpo. E é isso aí, tá? Espongiocele é o nome do átrio, que é essa cavidade do meio. Ósculo é essa abertura aqui da ponta. E aí eu vou mostrar para vocês, porque falta 1 minuto para acabar aqui, vocês voltam no mesmo link. Mas a gente vai voltar, vocês vão ver um vídeo
de uma pessoa aplicando uma substância debaixo d'água para ver como que é a movimentação aqui dentro do porífero. É bem legal. Então, vou pausar Beleza. aqui. Volta no mesmo link.